Então, hoje encerraremos a série Planeta Terra, um ser em redenção. Nós, durante esses meses, falamos a respeito do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino humano, do reino dévico, que poucos conheciam, e hoje faremos as conclusões, tiraremos as conclusões. E os reinos da natureza conservam, até hoje, princípios divinos de pureza que o homem desconhece, porque a pureza no homem é muito irregular. E o homem cometeu alguns enganos no princípio da humanidade e ainda traz essas marcas. Mas com a natureza não aconteceu isso. Então a natureza, até hoje, embora ela tenha passado por tantas etapas, por tantos conflitos e tudo, ela até hoje mantém, não é, aqueles princípios divinos de pureza. Enfim, isso é fácil observar, e se nós procurarmos olhar para a natureza assim como olhamos para uma irmã muito maior do que nós, com bastante amor, nós poderemos ser influenciados, poderemos ser ajudados por esses princípios divinos, puros, que ela mantém até hoje. Nós não sabemos, por exemplo, em que erro incorremos quando tiramos a vida de um animal. E nós tiramos a vida de milhões de animais por dia para comer a sua carne, não? E por outros motivos também. E nós não sabemos em que erro incorremos. E com isso, nós deixamos de nos aproximar, como poderíamos, dos reinos da natureza. Isso acontece também com o reino mineral, com o reino vegetal, né? Não é só com o reino animal que nós não podemos compreender qual é o nosso papel. Já vimos isso nos outros episódios do estúdio. Mas aqui, para que nós tenhamos uma ideia do valor do reino animal e do quanto nós teríamos que aprender também com ele, e ele conosco, não? Se nós os ensinássemos. Então, que poderíamos aprender conosco, existe uma crônica muito conhecida de um protetor de animais, exatamente de elefantes, que viveu na África do Sul e que teve lá a sua vida toda dedicada aos animais. E quando esse ser desencarnou, os elefantes com os quais ele tinha tratado, os elefantes que tinham ficado muito amigos deles, esses elefantes souberam de alguma forma que ele tinha desencarnado. E esses elefantes caminharam em fila, isso está documentado e fotografado. Esses elefantes caminharam em fila por 20 quilômetros, lentamente, até chegar na casa desse senhor. E os elefantes chegaram na casa desse senhor e a família percebeu que tinham vindo fazer alguma coisa. Pois é, eles sentiram, a 20 quilômetros de distância, que o seu protetor havia desencarnado e viajaram todo esse tempo para chegar lá e se apresentarem para a esposa dele e para os filhos dele, que também os conheciam. Isso diz a vocês, não? Como nós temos faltas para com o reino animal. Não sei quantos de nós caminhariam 20 quilômetros para encontrar a viúva de um protetor. Não sei quantos de nós faziam isso. A pé, não é? A pé. Bom. Então, o reino animal, para nós, nos dá um exemplo de amor. Um amor à maneira deles, mas
que está muito próximo daquele amor que nós poderíamos também ter, poderíamos nós também viver. Aliás, uma hierarquia que nos instrui nos diz o seguinte, que o mundo sofre por falta de amor fraterno entre os reinos da natureza e os homens. Isso diz uma hierarquia. O mundo sofre por falta de amor fraterno entre os reinos da natureza e os homens. Isto é um comentário que está numa longa palestra desta hierarquia. E essa falta de contato amoroso do homem, da superfície, com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino dévico, que ele praticamente desconhece, e com o próprio reino humano, com os próprios irmãos, não é? Faz com que a humanidade não perceba a pureza que os reinos da natureza emanam. Nós nem percebemos. Nós, quando olhamos uma planta, ou quando olhamos uma árvore, ou quando olhamos um gatinho, eu não sei se nós coligamos aqueles seres com a ideia de pureza divina, que neles está intacta, isto é, está muito mais intacta do que em nós. O homem, muitas vezes, escolheu caminhos impuros, não? E então ele deixa de absorver dos reinos da natureza essa qualidade essencial que eles têm, essa pureza original. O homem deixa de perceber isso e, portanto, deixa de receber uma parte disso. Porque os reinos convivem conosco. Tanto os reinos têm coisas a nos dar, a nos doar, a nos ensinar, como nós temos as nossas coisas para doar a eles e para ensinar a eles. Aliás, a nossa posição na escala dos reinos da natureza já foi estudada numa outra reunião. Então, os reinos, em geral, inclusive o reino humano, são expressões da consciência divina no universo. No universo que nós conhecemos, a consciência divina tem como expressão os reinos da natureza, isto no planeta Terra, não? Estamos falando do planeta Terra. Então, os reinos aqui são a expressão da consciência divina. E a nossa união amorosa com eles, a nossa união fraterna com eles, seria uma forma de nós despertarmos em nós uma coisa que procuramos, a paz. Então, muitos de nós não temos paz porque não temos um contato fraterno com os reinos da natureza, porque eles trazem esta essência divina muito mais pura. E é isso, e essa pureza que traz a paz. De forma que veja quantas coisas nós perdemos, não? Quando levamos assim muito superficialmente esses contatos, ou quando nem percebemos direito os reinos da natureza, passamos por um exemplar sem nem olhá-lo, sem nem observá-lo, não? Sem nem ver a forma com que nos olham, a forma com que nos tratam, não? E aí? Então a natureza, em certos lugares do mundo, preserva em si a beleza de sua vida, não? Como também preserva esses princípios divinos de pureza que o homem desconhece. Se o homem observasse com amor a natureza, com amor mesmo, não com esse amor humano que é um pouco igual para todos e que está sempre buscando uma compensação para si. Não é um amor verdadeiro, que se doa mesmo sem querer nada, não é? O amor verdadeiro se doa sem nada querer, mas nós não. O amor humano ama e quer retribuição, quer ser amado também. E com isto nós ficaríamos muito carentes de paz, de paz. E como principalmente neste momento
Estamos fazendo campanhas de paz no mundo, não? Campanhas de paz entre os homens. Precisaria que nós coligássemos certas coisas e víssemos que esta essência divina em nós, isto é que traz a paz. Mas se nós não cuidamos disso e não vemos isso nos reinos da natureza que estão aí mostrando isso para nós, não é? O nosso próprio interior fica muito carente de certas coisas. A humanidade distrai-se muito com os prazeres. A humanidade distrai-se com os prazeres, a humanidade distrai-se, procura distrações. Imagine procurar distrações. Se tivesse no que pensar, se tivesse algo sendo criado dentro de si realmente, não precisa procurar distrações. Mas a humanidade vive procurando se distrair, vive procurando prazeres, não é? E isso é o que obscurece o seu coração, obscurece a sua visão do mundo e dos reinos e obscurece também o seu coração, porque ela quer distração. Então quem procura distração está procurando uma coisa que está um pouco longe do equilíbrio, da paz e da harmonia, não? Porque uma distração é algo que artificialmente quer mudar o seu estado. Uma distração. Mas nós nem pensamos nessas coisas. Nem pensamos nessas coisas e vivemos assim um pouco obscurecidos. Então, a finalidade desse ciclo era nos despertar um pouco mais do que estamos despertos para com os reinos da natureza. E hoje vamos ver em alguns detalhes, não, como isso poderá se processar. E nós, se não nos dedicarmos a isso, nem percebemos o que a natureza faz entre nós, nem percebemos o valor desse contato, não? E não só nós não cooperamos com isso, com certas coisas, como também não aprendemos com eles o que eles têm para nos ensinar. É até um pouco, parece irônico dizer que nós temos algo a aprender com um cachorro, que nós temos algo a aprender com um gato, que nós temos algo a aprender com um pássaro. Sim, nós teríamos muito que aprender com eles se os observássemos e se os amássemos um pouco, porque não é só observação, é preciso observação e uma doação desta energia fraterna, não? Que se chama amor pela natureza e tudo isso. E tanto assim que aqueles povos originários na América que guardaram algo dessa pureza original, nós os destroçamos, nós acabamos com eles, que eram esses povos originários, né? E nos quais a consciência humana guardava muito mais a pureza do que em nós, que já somos não mais primitivos, não? Que não somos os originários, mas que não temos a pureza que esses originários tinham, não é? E então tudo isso foi gerando um grande desequilíbrio. E essa série de partilhas procuraram reconstruir isso, procuraram chamar a nossa atenção, não é, para esses fatos, né? E principalmente agora que necessitamos muito de paz e necessitamos muito de manter a paz no planeta, não? Os mais conscientes entre nós, homens de hoje, teríamos que expressar em nossas vidas uma intenção evolutiva e não outras intenções, porque se nós nos perguntarmos o que fazemos nesta vida, alguém sabe o que faz nesta vida realmente? Nós estamos nesta vida para evoluir, não para regredir ou para ficar fixo em um ponto, em um nível. Nós estamos nessa vida para evoluir, não é? Evoluir e cuidar daquilo que é o planeta em que estamos,
cuidar dos nossos semelhantes, cuidar dos reinos da natureza, que no contato conosco nos dão tantas coisas e dos quais teríamos muito que aprender. Mas vejamos um pouco como tratamos os reinos da natureza. Tomemos, por exemplo, uma mineração marinha. Quando os mineradores vão para o oceano e começam a tocar aquelas sondas até chegarem no fundo do mar. Aquilo é como uma apropriação indevida e invisível, não é? De reservas, de profundidades que não pertencem a nós. E nós penetramos aquilo, fazemos uma mineração no oceano e não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos o mal que estamos causando, não? E além do que vamos fazer depois com aquele petróleo, não é? Que isso é outro assunto. Mas aquelas penetrações das minerações, não é? Penetração invisível, porque ninguém vê o que se passa durante aquelas perfurações e o que se passa no fundo do oceano e o que se passa com a flora, com a fauna marinha lá no fundo do mar com aquilo, não? E vamos, inclusive, com esta ânsia de ganho, com esta ânsia de produzir, com esta ânsia de dominar a natureza, não? Com isto, nós vamos tocar em certas reservas minerais, por exemplo, que não deveriam ser tocadas ainda, que deveriam permanecer onde estão por enquanto, porque vai chegar um momento da evolução da humanidade que isto que hoje são reservas iriam passar por uma transformação com o tempo, iriam ser usadas corretamente numa nova humanidade, num ciclo futuro do planeta, e não agora. E assim temos muitas outras coisas, não é só com a mineração que se faz isso, não? Essa mineração, e que é um crime da forma como é feita. E uma mineração que é ambiciosa, que não precisaria tanto, ou que teríamos muitos outros caminhos, não? Para resolver certos problemas. E as pequenas criaturas marinhas, vegetais, animais, não? Que nós nem conhecemos porque não frequentamos o fundo dos oceanos, não sabemos o que se passa lá realmente, não? E aí desconhecemos para que tudo aquilo serve. Aquilo é um reino, aquilo é um ambiente que não deve ter o contato humano, não deveria ter o contato humano. Porque o contato humano o modifica, o contato humano o altera, não é? Então, o reino humano vive muito iludido, vive na sua ilusão de que tudo isso é progresso, que tudo isso é progresso. E nós, então, teríamos que, a uma certa altura, optarmos, fazermos a nossa opção como reino humano entre a ganância, não é? E a contenção. E aquilo que se chama sensatez, ser sensato, não é? O que impede de você ser ganancioso, o que impede de você gastar demais, o que impede de você usar demais e com isso depredar o planeta e com isto exaurir o planeta. Aliás, nós sabemos, pelos nossos instrutores divinos, que a consciência planetária está exausta. A consciência planetária está exausta e tanto assim que deve haver uma transição no planeta Terra na qual estamos todos envolvidos, né? Isso temos estudado, estaremos estudando em outras sedes. Então, nós teríamos que optar a uma certa altura, como reino humano, entre a ganância, não é? E realmente o uso das coisas. Mas o uso das coisas não é só usufruto. Você, quando usa uma coisa, você não está vendo aquilo só como uso. Você tem que dar alguma coisa para aquilo. Você tem que restituir alguma coisa. Você tem que equilibrar. E veja, isso só com o fato de tocar uma coisa
nós estamos contribuindo com a nossa vibração, com a nossa energia para aquela coisa. Mas, enfim, nós precisaríamos refletir sobre tudo isso e, principalmente, observarmos a natureza com o coração. Porque aqui é preciso o coração e não só a mente, e não só a inteligência, e não só o intelecto e a técnica, mas principalmente o coração, para nós lidarmos com certas coisas que não conhecemos e que por isso não sabemos tratar. Por exemplo, o reino mineral nos manifesta, entre tantas coisas, a água. Sem a água, o reino vegetal, o reino humano e o reino animal não poderiam viver. Será que nós já pensamos nisso? Sem água, não haveria vida humana, nem vegetal e nem animal neste planeta. Sem água. E como tratamos a água? Nós colocamos produtos químicos na água, nós canalizamos a água, nós estragamos a água. E certas águas já estão mortas. Elas são líquido, mas líquido morto. Há certas torneiras que, quando se abre, dali está escoando líquido morto. Então, assim nós tratamos a água, que é algo que, sem ela, nós não existiríamos encarnados, o reino vegetal não existiria na Terra e o reino animal também. Quanto ao reino vegetal, que é o outro reino muito prejudicado por nós, não? O reino vegetal que alimenta o reino animal e nos alimenta, não é? Bem como o reino vegetal cobre a terra. A cobertura do reino vegetal sobre a terra, o reino vegetal cobrindo esse reino mineral, isto tudo é algo que está unido a toda a criação. E nós teríamos que tratar esses reinos, mineral, vegetal, não, de outra forma, tratá-los fraternalmente, e não como objetos, e não como coisa insensível, e não como coisa que não tem consciência. Existe uma consciência vegetal, existe uma consciência mineral. A consciência mineral está no reino todo. O reino todo é produto de uma consciência que é muito maior do que este planeta. Porque existe esta consciência mineral, esta consciência vegetal em todo o universo, apresentada de diferentes maneiras e presente de diferentes maneiras, eventualmente nem sempre como aqui na Terra. Mas nós temos tudo isso como coisas separadas de nós. Nós temos tudo isso para usufruto, mas não temos o sentido de fraternidade. Nunca pensamos, nunca sentimos que somos irmãos da água, que somos irmãos de um pássaro, que somos irmãos de uma peça de ouro. Não é? Nós nunca pensamos nisso. Então, sem a gente ter esses reinos todos como nossos irmãos, tanto eles como nós somos emanação de uma consciência única, de uma consciência superior, que nós não sabemos nem o que é, porque nunca vimos esta consciência. Teríamos esta consciência na nossa essência interior, na nossa alma, na nossa mônada, não? No nosso espírito. Mas, como estamos diante de tudo isso, não como irmãos, mas como material de usufruto, não é? Ficamos com uma defasagem muito grande de paz. Ficamos com uma ausência de paz, ficamos com uma ausência de harmonia e com uma ausência de beleza mesmo, não? Na superfície desta terra. Esses reinos, tanto o reino mineral quanto o reino vegetal, se nós os olharmos como irmãos, vamos ver, vamos reconhecer que esses reinos se sacrificaram
aqui sobre o planeta desde que apareceram. Ao longo de toda a história que nós conhecemos, o reino vegetal e o reino mineral se sacrificou por nós. E o que recebeu em troca? Será que recebeu um amor digno desse sacrifício? Porque reino vegetal em outros planetas e reino mineral em outros planetas tem uma vida muito diferente do que tem aqui. Reino vegetal em outros lugares do universo tem aquilo que nós aqui conhecemos como flores, que são muito mais belas, que são muito mais excelentes, que são muito mais curativas. Porque tanto o reino mineral quanto o reino vegetal têm a chave para a cura, para a saúde da humanidade. O reino vegetal e o reino mineral poderiam ser elementos de cura para nós, de cura total. E nós temos, até hoje, doenças que não têm cura. Não tem cura porque não conhecemos esses reinos, porque não sabemos tudo o que o reino mineral está aí para nos dar, tudo o que o reino vegetal está aí para nos dar. Então temos doenças sem cura, né? Então, nós precisaríamos mudar um pouco o nosso ângulo de ver a vida. Claro que isto é uma coisa muito ampla, mas vendo os reinos da natureza, como eles estão aí na nossa frente, estão aí para nosso exame, poderemos aprender a ver a vida, não é? Poderemos aprender a compreender a vida e a amar a vida com eles. Porque uma árvore continua a crescer, continua a dar sombras, continua a dar frutos, independente da forma como é que é tratada, entende? A água continua a matar a sede, continua a manter os animais, os vegetais em vida, apesar de como é tratada. E nós teríamos que aprender com tudo isso, nós teríamos que sentir isto, teríamos que comungar com isso, não? Para podermos realmente dar alguns passos que teríamos que dar. Que está na hora de dar o passo. Esse passo dentro da fraternidade. Esse passo dentro da nossa atitude fraterna, não é? Com tudo isso que está manifestado e que os reinos da natureza estão aí para que a gente não diga que não conhece e não diga que não veja aonde que tem que trabalhar e aonde tem que servir. Então, nós teríamos que não só despertar a nossa consciência para isso, como viver de acordo com isso, como tratar esses reinos de outra forma, não? Para que haja um equilíbrio. E se o universo receber um pequeno sinal de uma minoria, porque é só uma minoria que pode se dedicar a essas coisas, não? Como uma das tarefas da vida, ou como uma tarefa importantíssima da vida, é uma minoria, mas o universo, não é? Pode receber sinais dessa minoria, não é? E dessas pessoas, e poderá ser um pouco mais cuidadoso, não? E não nos mandar uma purificação tão violenta, não é? Como está sendo anunciado e esperado, né? Bem, o que a hierarquia, o que os nossos irmãos maiores, os nossos irmãos que vivem em espírito, os nossos irmãos que não estão na vida física, mas que são aqueles que estão num nível muito elevado, num nível muito profundo, permitindo que toda esta vida física prossiga, continue, apesar do que se passa neste planeta. Então, esta hierarquia, como vê tudo isto? Aqui eu tenho um pequeno trecho que uma hierarquia nos ditou,
que eu vou ler este pequeno trecho para que a gente tenha uma ideia de como somos vistos e como é vista essa situação da Terra, esta situação de um plano mais elevado. Como é que de um plano mais elevado isto é visto? Então aqui foi nos passado que as consciências cósmicas que percebem o planeta Terra neste momento o veem como um globo em movimento no espaço, asfixiado por correntes obscuras que o envolvem e que o turvam, que turvam suas expressões dentro do sistema solar. Enfim, nós somos vistos como um globo que se movimenta asfixiado por correntes obscuras que envolvem e turvam sua expressão dentro do sistema solar. Sim, porque essas hierarquias espirituais, esses seres que estão no nível superior do universo e que, portanto, ajudam, não, a manter toda essa manifestação de uma outra maneira. E eles dizem, estas correntes obscuras são formadas pela degeneração psíquica da humanidade, veja, e pela dissociação mental e emocional. Isso são coisas que nós podemos corrigir. A humanidade está aqui não para ser como é, a humanidade está aqui não para viver uma degeneração psíquica, porque é assim que somos vistos. Não estamos aqui para isto, não? Mas, e nem para estarmos aqui dissociados mentalmente, psiquicamente, mentalmente e emocionalmente. Isso são coisas que nós teríamos que fazer, que podemos fazer e que podemos realizar em nós. E a hierarquia continua. Tão densas e pesadas são essas correntes que, sem a intervenção da fraternidade cósmica, o peso desses fluxos dissociativos em pouco tempo desequilibrariam o eixo de sustentação da Terra no espaço. Aqui que temos que chegar. Veja, isto diz respeito à transição da Terra. E qual é o nosso papel? Como devemos estar durante a transição da Terra? Bom, aqui falam de coisas muito simples, não? Falam de dissociação mental-emocional. Isto é, o nosso mental visa uma coisa, o emocional sente outra. Então aqui existe uma dissociação. E nós, nesses nossos níveis inferiores, nesses nossos níveis materiais, mente, emoções, físico, isso tem que estar tudo alinhado, não dissociado, alinhado. E para isso estar alinhado, é preciso não só que a mente, não que é o nível mais alto desses níveis materiais, que ela consiga ordenar as coisas, como também que a gente se abra a uma ajuda espiritual. Uma ajuda espiritual que sempre nos foi oferecida. Então, é preciso que agora nós tenhamos presente, não é, que existe a possibilidade, isso sabemos há muito tempo, não, que o eixo, esse eixo imaginário, que é essa forma da Terra estar no espaço, que esse eixo pode se inclinar. Isto é, pode inclinar não da forma natural, como normalmente se inclina, porque as inclinações do eixo, desde que a Terra existe, então podem nem ser percebidas, de tão naturais que são. Mas para um eixo produzir um cataclismo planetário, isto quer dizer que algo está acontecendo que não precisaria acontecer. E onde estará a nossa responsabilidade nisso? Nós nem pensamos nessas coisas, nem sabemos nada de eixo da Terra. Não sabemos que esse eixo não está se mantendo como deve pela nossa ação geral, pelo nosso desempenho como humanidade de superfície. Agora aqui diz, se isso acontecesse, diz a hierarquia,
Se isso acontecesse, isto é, se o eixo da Terra precisasse ter uma inclinação não natural para ele, se isso acontecesse, seria um evento que comprometeria o processo evolutivo do sistema solar. Nós não temos ideia do que o nosso modo de ser afeta tudo aquilo que está além de nós. E aqui diz, se esta inclinação do eixo não for como está, como deveria ser, não é? Isto afeta o processo evolutivo do sistema solar e de outros mundos interligados com este mundo solar onde nós estamos. Bom, essas correntes da qual a hierarquia está falando, essas correntes são controladas por forças obscuras e que detêm, neste momento, o controle de alguns setores humanos. Nós vamos citar esses setores, mas não estamos trazendo coisas pessoais. Estamos citando setores da vida humana, que são os setores que estão controlados por forças involutivas ou bem controlado por forças involutivas, de forma que isto está prejudicando não só o sistema solar, mas que isso está também tendo reflexos em mundos muito mais distantes e que parece que não tem nada a ver conosco. E esses setores que estão completamente num processo que não seria a ideia da criação, são a ciência, a política, a religião, a cultura, as comunicações e os padrões sociais. Quer dizer, entre ciência, política, religião, cultura, comunicações e padrões sociais, temos que renascer, não? Temos que renascer na nossa consciência. Mas veja, isto é possível. Isto é possível porque um pequeno passo que se dê diante de todas essas manifestações humanas, ciência, política, religião, cultura, comunicação, padrões sociais, um passinho que se dê nesses setores e com aqueles seres que são a minoria das minorias, não? Mas que isso é suficiente, porque o universo, o cosmos, isso que está começando a ficar incomodado com o que se passa aqui, não é? Então, isso está muito observado. E qualquer passo que se dê aqui, qualquer intenção que se tenha no sentido de não estar neste nível em que estamos, em todos esses setores, não? Então, isto nós teríamos que pensar um pouco. Teríamos que pensar um pouco. Porque se estamos observando isso, falando disso, se há pessoas interessadas em ouvir isto, é porque alguma coisa temos que fazer. Alguma coisa temos que fazer da nossa vida. Alguma providência temos que tomar com a nossa energia, com a nossa alma, com o nosso espírito, não é? E que isso tudo, essa intenção, vai refletir nas coisas que fizermos externamente e, portanto, vai refletir na situação planetária. Essas forças que estão cuidando muito bem entre aspas, não, de todos esses setores da vida, isso são forças de oposição ao plano evolutivo. São forças que se opõem à evolução universal, à evolução cósmica. E, portanto, são forças poderosas. E essas forças mantêm o padrão degenerado de relacionamento do homem com os reinos. São essas forças que nos desviam, que nos distraem, que não permite que tenhamos um relacionamento com os reinos da natureza, que são os nossos irmãos.
O reino humano é irmão dos outros reinos, ele não é superior. Ele é irmão dos outros reinos. Ele é um irmão que tem um tipo de experiência que os outros reinos chegarão a ter. Então temos alguma coisa a dar a eles. E nós, como reino humano, reino irmão dos outros, temos muito que conhecer dos outros. Temos muito o que absorver dos outros para as nossas mudanças e para a nossa evolução. Bem, aqui diz, essas forças mantêm o padrão degenerado de relacionamento do homem com o reino vegetal, que é o que mais sofre, dados os fatores que todos observamos. Isto é, no caso da Terra estamos falando, não? Isto é, o desmatamento e a destruição da cobertura vegetal do planeta. O planeta necessita de uma cobertura vegetal. E esta cobertura vegetal está sendo destruída. Então, isso é um dos principais fatores pelos quais a alma vegetal está sofrendo. E é a alma que mais sofre entre as almas dos reinos, não só pelo desmatamento, mas também pelas práticas científicas de mutação genética vegetal. Além de desmatar, nós estamos fazendo modificações na genética de alguns vegetais. Estamos fazendo por interesses econômicos, porque não conseguimos controlar nossa espécie numericamente. Há pessoas que têm filhos sem querer, há pessoas que têm filho quando vê o filho está feito. Quer dizer, somos inconscientes a esse ponto. Então, aumentamos essa população, não é? E com isso, as práticas científicas de mutação genética no reino vegetal, isto para efeito de maior produção, isso é o outro motivo pelo grande sofrimento do reino vegetal, que como alma vegetal é o que mais sofre. E também o outro motivo de sofrimento é o envenenamento por substâncias químicas para a produção em maior escala. Então, nós temos o reino vegetal envenenado para produzir mais, com substâncias químicas, e que o mineral, a terra, também recebe, não? E, finalmente, a total desvirtuação do nosso modo de nos alimentarmos. Nós, tomamos alguns vegetais e o matamos numa panela com água fervendo, ao invés de não precisar matá-lo para depois comer. Porque há coisas que se comem cruas e outras que precisam de cozimento. E aquelas que se comem crua e que você deixa ferver na panela, aquilo é morte para o reino vegetal, aquilo é morte para aquilo que o reino vegetal produz a serviço da humanidade, um serviço eterno, porque continua produzindo, continua fazendo tudo isso com todo esse nosso comportamento. Bem, então o reino vegetal, que foi o que mais se ofertou ao largo da experiência humana, isso é dito pela hierarquia, hein? Não sou eu que estou dizendo isso. A hierarquia que diz que o reino vegetal foi o que mais se ofertou entre todos os reinos ao largo da experiência humana sobre a Terra, para um trabalho de cooperação. E o reino vegetal é tão puro na sua cooperação que continua produzindo tudo que é para alimentação, apesar do que fazemos nas nossas cozinhas e apesar do que fazemos no nosso trato com tudo isso. Bem, então aqui urge que alguém desperte, ou alguns despertem, para que haja um sinal e que esse universo possa responder com alguma coisa, não? Bem,
O reino vegetal foi o que mais se ofertou ao largo da experiência humana sobre a Terra, para um trabalho de cooperação. O reino vegetal coopera conosco. Ele apareceu com essa oferta. E nós respondemos com o usufruto e com a destruição, e com o envenenamento, e com a alteração das suas essências com os produtos químicos. Então veja que a nós está sendo pedido uma tomada de consciência. Isso só falando deste reino, hein? Bom, agora, além disso, nós estivemos vendo o reino dévico. O reino dévico, que é invisível aos olhos físicos, mas que é aquele que cuida da forma, que cuida da manutenção da forma, não? Que cuida do aparecimento da forma. A forma que é uma ideia da mente única. E o reino dévico é aquele que cuida da forma, é aquele que cuida de realizar a forma. Nós já temos um trabalho sobre isso, que foi o anterior. E esses devas, dentro do seu setor, se sentem como aprisionados, porque um deva que fica cuidando das formas de uma planta e vê aquela planta tratada daquele jeito, eventualmente morta dentro de uma água fervendo, quando poderia não passar por isso, esses devas estão como que aprisionados nesta tarefa. Estão criando uma coisa que depois vão perceber aquilo que acontece com aquilo que está criado, não é? Então, esses elementais estão, num certo sentido, se deteriorando. Os elementais, nós os estudamos, não? Sabemos que eles não têm mente, que eles são seres invisíveis, que fazem parte da construção das formas, né? Não existe nada sem que os elementais estejam construindo, sem que os elementais estejam dando forma àquilo. E esses elementais, no reino vegetal, estão sendo literalmente degenerados. E depois existem também consciências humanas aprisionadas karmicamente em toda esta corrente. Porque um ser humano que é o responsável por isso, toda essa linha humana que é responsável por uma toxina que você joga numa terra, aí você tem toda uma linha humana nisso. E esses seres humanos, sem ter consciência, estão aprisionados nesse esquema, estão aprisionados nessa corrente kármica. Sabe, está na hora de nós tomarmos consciência dessas coisas, porque se tomarmos consciência e mudarmos um pouco a nossa atitude e mudarmos um pouco a nossa relação com esses reinos, pode mudar alguma coisa. Aliás, estamos avisados que mudará alguma coisa. Mas, se a gente está indiferente e se mesmo sabendo não toma nem a menor providência e deixa tudo como está, aí vamos ver, não é? Como fica a nossa responsabilidade kármica diante de uma coisa que já sabemos, não é? E que não contribuímos para que ela seja mudada, pelo menos em nós. Porque não somos responsáveis por mudança nos outros, mas em nós, sim. E também as forças involutivas, as forças obscuras, estão dentro disso e organizando isso, não é? E vocês sabem que essas forças, quando dizimaram os índios, quando dizimaram, quando amordaçaram a consciência indígena, não? Durante as colonizações, isto aqui era exatamente quem mantinha essa pureza original. Bem, e é por causa da presença da consciência indígena, da consciência originária ainda na Terra, que muitos seres do reino angélico e do reino dévico ainda estão presentes. De forma que isso que nós chamamos de
animais sem rabo, como eram chamados em Portugal, quando descobriram o Brasil. O Brasil já estava mais do que descoberto, mas enfim, eles descobriram o Brasil. E lá eles chamavam, quem eles encontraram aqui, de animais sem rabo. E eram os índios, aqueles que mantinham um contato com os reinos da natureza, um contato natural, não é? Com tudo isso que estamos estudando, que para nós não é a nossa vida. Isso era a vida deles. Isso era a vida deles, não é? E os anjos e os devas, que estavam presentes e que estão presentes ainda, não? Também por causa desta relação que existe com esses homens originários. Bem, nós temos muitas comunicações da Mãe do Mundo que falam a respeito dessas coisas e que um dia vamos compilar isto tudo numa pequena apostila, não é? Para a gente ter isso em mãos. Bom. Mas para nós manifestarmos cooperação no sentido da redenção do reino vegetal, há algumas pequenas coisas que podemos fazer. Embora não tenhamos uma relação direta com isso, não? Embora onde moramos pode ter algum vaso, não? Pode ter alguma planta, pode ter um símbolo desse reino, para que possamos cuidar direito, não é? Bom, então, mas para nós manifestarmos essa cooperação no sentido de redenção do reino vegetal, nós teríamos que fazer uma coisa muito simples, consagrar os momentos de contato com o alimento. Na hora que a gente vai se alimentar, agradecer por aquilo que está recebendo, consagrar aquela alimentação. Isso não precisa ritual nenhum, não precisa reza nenhuma. Isso é uma questão de atitude, isso é uma questão de consciência. Não é? Quantos de nós, antes de colocarmos um alimento na boca, agradecemos por ter aquele alimento? Quantos de nós olhamos aquele vegetal, olhamos aquele alimento e agradecemos? Quantos de nós fazemos isto? É uma boa pergunta que cada um pode fazer para si mesmo. Então, consagrar os momentos de contato com a alimentação, não é? Com gratidão e ofertando-se a esse reino, a esse nosso irmão vegetal, não é? E também, dentro do nosso possível, reverter esse processo degenerativo, não é? Que é feito na agricultura, reverter esse processo degenerativo com uma intenção ou com um trabalho simbólico, por pequeno que seja, porque a alma vegetal sente diante da forma como você trata uma plantinha. A alma vegetal vê a alma vegetal. A alma, que é uma alma muito maior do que a nossa, é a alma do reino. Aquele vê o que você faz com um vasinho de planta na sua casa. Ele vê tudo isso. E isso reverte um pouco do processo degenerativo. Porque o universo amplia uma coisa dessas. Parece uma coisa de nada, não é? Você tratar de um vasinho de planta, parece uma coisa de nada. Mas isso, diante do universo, vale tanto quanto uma extensão toda plantada, compreende? O universo não tem as mesmas limitações que nós. O universo vê tudo no real. Então, um vasinho é o reino vegetal que está ali representado. Como uma criança humana, é ali, a humanidade está representada nele. Dentro de um passarinho está representado o reino animal. O reino animal que voa. O reino animal que consegue se manter no ar sem ter motores movidos a petróleo. O reino animal está no ar voando sem ser máquina. Nós estamos com tudo isso diante de nós. E o que fazemos de tudo isso? Será que quando vemos um pássaro voando, nós percebemos que ele está voando? Percebemos que ele existe?
E se percebemos que ele existe, vamos olhar aquilo, não? Aquilo deve produzir um efeito em nós, que não podemos voar, que temos os pés bem no chão. Então, aquilo para nós deve ser algo que deve inspirar alguma coisa, não? Bem, vocês veem que este curso vai se prolongar na consciência de vocês, não? Se vocês não esquecerem dele, isto vai se prolongar. Isto vai trazer para vocês muitos pensamentos, trazer para vocês muitos pontos de reflexão. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos tomar conhecimento da vida que levamos. Nós precisamos prestar atenção no que fazemos, prestar atenção naquilo que a natureza nos apresenta. Que nós somos parte da natureza, hein? Nós somos o reino humano dentro da natureza. Então, precisaríamos realmente não fazer grandes mudanças, porque para fazer grandes mudanças precisa mais tempo. Mas poderíamos virar uma pequena chave na nossa consciência. Isso já seria suficiente, porque o universo depois faz o resto. Bom, aqui diz, um grupo de seres humanos polarizados na consciência do bem e na transfiguração dos padrões normais. Um grupo de seres humanos polarizado na consciência do bem e na transfiguração dos padrões normais em padrões crísticos é o fator de maior neutralização das correntes do mal que asfixiam a Terra e a sua vida. Eu vou reler, porque aqui que está a chave de tudo. Só que esta consciência do bem, não é? E essa que tem um padrão, e o padrão normal que deve ser transformado num padrão crístico, esse crístico, o que será que quer dizer isto? Quer dizer que somos todos irmãos, hein? Cristicamente, eu sou irmão de todos. Eu sou irmão dos vegetais, dos minerais, dos devas, sou irmão de todos. Sou irmão do ar, sou irmão da água. Por que não? Eu me acho superior? Eu tenho uma experiência diferente dentro da linha evolutiva. Mas eu sou irmão. E não se sabe esses outros reinos, em outros mundos, em outros planetas, se não vão tomar outra forma. Nós não sabemos se hoje o animal que está na nossa casa, num outro planeta, num outro ciclo, vai ser a humanidade lá, não aqui, lá. E nós não sabemos, nós, como seres humanos aqui, reino humano, neste momento, o que vamos ser num próximo ciclo. Será que vamos ser ainda seres humanos? Não, seres humanos é aqui na Terra o lugar deles. Para o próximo ciclo, onde será isso? Onde será isso? No reino espiritual? E eu estou vivendo para me preparar para o reino espiritual, onde vou ser um espírito, ou vou viver para quê? O que estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se não é me preparar como espírito para viver no plano espiritual, no meu próximo ciclo de vida. Esses fatos são trazidos à luz para que nós ativemos no serviço do resgate aos reinos. Vamos começar por ajudar os reinos. Onde você encontra uma coisa que está mal feita, procure ajudar, procure mudar. E tem muito trabalho, viu? Muito trabalho. Porque assim você recebe o direito kármico, você recebe a graça kármica, não? De o que você faz com os reinos, o reino espiritual fazer com você. Mas isso dentro do equilíbrio cósmico tem que acontecer.
O reino espiritual não pode te transformar num espírito criador ou te amadurecer para que você se torne um espírito criador, se você não faz isso com os reinos menores, teus irmãos. Nisto é que temos que chegar. Isto é uma corrente que vem de um mundo bastante conhecido e que vai parar em um mundo desconhecido. Porque eu não vejo os meus ajudantes espirituais. Eu não vejo, mas sei que existem. Sei que existem. Eu não vejo, mas existem. Eu também não vejo a essência de uma planta. Eu não vejo a essência de uma mina de ouro, que é tratada daquele jeito que tratam as minas de ouro, como vocês sabem. Eu não sei o que se passa, mas posso ter a intenção, posso querer isto, não? E fazer alguma coisa para isso. Veja, nós estamos falando da humanidade de um planeta. Num planeta onde estão todos os reinos da natureza que nós conhecemos. Os que nós não conhecemos não estão aqui, estão em outros lugares. Mas os reinos que nós conhecemos estão aqui. E este planeta, ele também é um ser. Só que é um ser grande, é um planeta. E dentro desse planeta tem aquilo que tem dentro de nós, tem aquilo que tem dentro dos reinos, que é essa vida, que é essa essência. Então existe uma essência planetária. E essa essência planetária está ficando bastante cansada neste momento. E é a hora de nós nos voltarmos para isso também, não? E nos sentirmos irmãos desse planeta, que sempre nos hospedou, desde que somos gente, nos hospeda, não? O que éramos antes de ser gente, não sabemos. Mas, no momento que nos tornamos gente e que estamos aqui, esse planeta nos sustentou. Esse planeta nos deu o que precisávamos. Então teríamos que ter uma relação com isso também. Teríamos que ter uma relação com isso também. E teremos que fazer estas coisas pelos reinos, fazer as nossas transformações pelos reinos, mas também pelo planeta que hospeda tudo isso. Bem, essa história do nosso relacionamento com o planeta é uma espécie de mistério. Mistério não quer dizer que nunca vamos saber. Mistério quer dizer que nós não sabemos. Então é mistério. Mas a hora que ficarmos sabendo, a hora que aprendermos, a hora que conseguirmos descobrir, deixou de ser mistério. Então, como é que eu faço a minha relação com o logos planetário? Os gregos chamavam de logos. Com essa essência planetária. Os gregos, velhos gregos, naquele tempo já sabiam disso. E nós, isso tudo foi retirado da nossa educação. Mas está aí, está tudo aí, viu? Foi retirado da nossa educação. Mas não deixa de existir. Então podemos reencontrar tudo isso a hora que procurarmos. Porque se procurarmos uma coisa dessa, isso vem ao nosso encontro. Porque são coisas sagradas. São coisas da criação. Então, esse logos planetário, né? Aqui eu vou ler uma frase para vocês terem uma ideia de como está a situação. Então, isso é um membro da hierarquia que nos ensina. Clama por misericórdia para este mundo, porque se teus pequenos olhos pudessem ver a realidade das almas e a realidade dos reinos da natureza, o teu clamor seria como o ar, sem o qual não podes estar vivo. Isto é, se nós tivéssemos olhos para isso, para ver o que se passa com as almas e com os reinos da natureza, nós sentiríamos um clamor, sentiríamos uma necessidade de nos movermos. E continua. Filho, clama pela consciência do planeta e sente em teu coração que este mundo no qual vives
não é apenas uma esfera de terra e de água que paira no universo. Este planeta tem um espírito, uma consciência que o sustenta e que renunciou estar em outras evoluções no cosmos infinito para sustentar esta terra na qual estás e colocas os teus pés. Então a consciência do nosso planeta, que sofre tudo isso, ele é a consciência do nosso planeta porque ele renunciou na vida cósmica a estar em outra situação. O Logos planetário, a consciência do planeta, renunciou a estar em outra situação para estar aqui cuidando de que este planeta prossiga. E claro que assim como o Logos planetário está cuidando do planeta, a hierarquia espiritual está cuidando da humanidade. E a hierarquia dévica está cuidando dos reinos da natureza. Enfim, esses são os nossos irmãos maiores. Tudo isso é uma vida só. Nós teríamos que aprender a nos sentir vivos com tudo isso. E não com essa figurinha que anda assim aí pelo chão e que nem sabe por onde anda. Não é? Então, nós temos que nos unir com tudo isso. Temos que de coração estar emanado a tudo isso. Porque se vai perceber que isto vai começar a se mover dentro de nós. Tudo isso responde, sabe? A alma do reino vegetal responde. A alma do reino animal responde. A alma do reino mineral responde. Se você não usar joias por vaidade, a alma do reino vegetal, do reino mineral, te responde. Se você não pega uma flor e põe dentro da panela e ferve e mata ali, a alma do reino vegetal te responde. Não deixa de responder. São almas maiores do que as nossas, almas individuais. Não é que as nossas almas não tenham importância, só que as nossas almas são individuais. E essas são almas grupo, são almas maiores. Enfim, nós teríamos que nos irmanar com estes reinos, que parece coisa muito simples, e é coisa muito simples, mas que tem uma repercussão infinita. Tem uma repercussão infinita. E, como se estava dizendo no início, pode até conseguir que haja paz na Terra. Porque se não houver paz na Terra, estaremos muito comprometidos dentro do sistema solar e o sistema solar dentro do universo. Eu acho que já temos evolução suficiente para acompanhar essas coisas. Acho que temos evolução suficiente para receber essas coisas e para viver essas coisas. Temos capacidade para isso. Não vamos perder esta oportunidade. Vamos deixar que isso nos trabalhe. E veja aqui. O planeta vive e sente em si mesmo, em seu espírito, tudo o que acontece em todos os níveis de vida sobre a Terra. O planeta vive e sente em si mesmo, em seu espírito, tudo o que acontece em todos os níveis de vida sobre a Terra. E o espírito do planeta sofre com as almas e com os reinos da natureza, sofre pela ignorância e pela maldade, sofre pela indiferença dos corações para com a sua missão de fazer evoluir a vida que nele habita. Bem, eu acho que temos já mensagens suficientes, não? Para darmos alguns passos. Mas, antes de terminar, gostaria de ler aqui alguma coisa que corresponde ao trabalho com os devas, que é um dos reinos da natureza, não, que estudamos na partilha anterior. E aqui diz: os devas confirmaram algo que tem sido uma informação recorrente nos contatos com o reino vegetal. Os devas estão confirmando
da necessidade do reino vegetal ter acesso à energia crística. Assim como nós temos energia crística, neste momento o reino vegetal tem necessidade de ter acesso à energia crística. Isto é, ele tem necessidade neste momento de ter consciência de que energia crística o compõe também. Esta é a necessidade do reino vegetal. Então, disseram que os futuros reinos naturais do planeta terão em seu código de expressão uma molécula crística. Nós não estamos falando uma coisa de ficção. Aqui está escrito: os futuros reinos naturais no planeta terão em seu código de expressão uma molécula crística. E somos nós que, neste momento, devemos estar preparando isso, porque nós temos a molécula crística. Nós temos a molécula crística em nós. Então, somos os indicados para começar a fazer o reino vegetal sentir que ele também pode ter molécula crística. Sabe como é que ele vai sentir isso? Se você amá-lo. Como será que a gente ama o reino vegetal, não? Agradecendo quando você se alimenta dele. Isso é amar o reino vegetal. E basta isso. Basta isso, não estão pedindo mais que isso. Disseram que os futuros reinos naturais do planeta terão em seu código de expressão uma molécula crística. Será a grande conquista de elevação dos reinos e suas espécies. E essa molécula crística, que o reino vegetal já está pedindo, não é? Os outros reinos devem estar em situação diferente. Não é? O reino mineral, no reino mineral, essa molécula crística está um pouco mais profunda. Não? Mas é o nosso contato com todos eles que vai estimulando essas coisas. Estimulando essas coisas secretas. Não é? Aqui diz: atualmente, estamos em uma etapa muito particular nesse sentido, pois todos os reinos passam por processos intensos de purificação e de elevação. Porque enquanto nós tratamos os reinos desse jeito, eles estão se purificando do seu passado, porque não conhecemos os reinos. Mas eles também estão se purificando e por isso estão conosco no mesmo planeta. Porque isso é um planeta laboratório no qual tudo está em purificação. Então aqui, isso faz com que as consciências ligadas à lei do serviço, como as nossas, não? Nós, como reino humano, podemos estar em serviço se quisermos. Nós podemos estar coligados com a lei do serviço. Basta agir desinteressadamente, basta agir sem querer nada do outro, para você já estar começando a entrar na lei do serviço. Você não precisa de retribuição. Se faz o que tem que fazer, se você faz o que tem que fazer, isso é seu papel. Esperar elogio de quê? Esperar retribuição de quê? Por aquilo que cabe a você fazer? Que engraçado, não? Somos muito engraçados. Então, isso faz com que as consciências ligadas à lei do serviço, que seríamos nós, mudem rapidamente sua polarização. Usaram a palavra rapidamente. Muito raro que usem essa palavra, que hierarquia use essa palavra, rapidamente. Eles vivem no tempo real, não tem rapidamente, mas precisa ser rapidamente aqui. Aqui. Aqui está muito atrasado tudo isso. E isso vai fazer com que o juízo, isso vai fazer com que a transição não seja tão harmoniosa. Esses locais ou áreas da consciência que começam a se exprimir necessitam de toda a ajuda possível para que possam plasmar-se também no nível físico. Essas coisas não são só ideias espirituais. Isso tem que se plasmar no mundo físico. Isso tem que acontecer no mundo físico. E isto depende, em parte, que o reino humano conceda permissão para que isto ocorra. Nós temos que dar permissão
para que isto ocorra? Porque nós temos uma posição na hierarquia dos reinos que é uma posição muito central. Vem mineral, vegetal, animal, humano. Dévico e humano. E depois vem espiritual e os reinos superiores. Nós estamos aqui no meio da linha. Então, se nós não pegamos o que vem do mineral, vegetal, animal, e não passamos isto para a frente, esses reinos não têm como evoluir, a não ser que a alma mude de planeta, que é como costuma acontecer até agora. Então, essa concessão deve ser feita de maneira bem consciente, pois trata-se de remover desde a raiz qualquer conceito humano de como as coisas devem ser. Como é que nós sabemos como é que as coisas devem ser? Se nós não conhecemos nem a nós mesmos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. E vamos saber como é que as coisas têm que ser. Estão nos instruindo. Instrução existe, instrução sempre existiu. Instrução sempre existiu. E a gente querendo se instruir, querendo evoluir, chega a graça. Precisa querer. Querer mesmo. Não dizer que quer e está pensando em outra coisa. E está vivendo outra coisa. Então, querer é preciso. E se quiser, vai ser socorrido. Sim, porque o mais positivo e evolutivo dos processos de interação entre o reino humano e os demais reinos da natureza não são suficientes aqui. O que está sendo feito não é suficiente. Então nós temos que fazer mais. Como já foi dito, trata-se de levar à expressão áreas de consciência universal nunca antes contatadas. Nós precisamos ter esta doação, precisamos ter esta conscientização para que certas áreas, para que certas expressões da consciência universal nunca antes contatadas façam contato conosco. O universo tem muitos contatos a fazer conosco, mas nós precisamos fazer a nossa parte, isto é, sair desta situação humana atual, não é, que não diz respeito à evolução superior. Bem, aqui, para encerrar, eu só queria dizer hoje, diz um membro da hierarquia, hoje lhes pedirei que observem um pouco mais os reinos da natureza e deixem que eles lhes mostrem como retomar em si a vivência do equilíbrio e do arquétipo divino. Nós vimos no início, não, que nos falta esta coisa divina. E aqui, para encerrar, está escrito que hoje uma hierarquia está falando conosco. Hoje lhes pedirei que observem um pouco mais os reinos da natureza e deixem que eles lhes mostrem como retomar em si a vivência do equilíbrio e do arquétipo divino. Como reencontrar o pensamento perfeito de Deus? Como encontrar aquilo que a criação está fazendo? Como perceber o que a criação está criando? Para que colaboremos com isso e que não façamos o trabalho contrário. Como reencontrar o pensamento perfeito de Deus, da criação, esse que ficou perdido no interior de vocês, esperando uma oportunidade de se manifestar. A criação está dentro de nós, esperando uma oportunidade de se manifestar. Está escrito.
sintam a paz irradiada pelos reinos e vivam em harmonia. A vivência do que lhes é dito e seus exemplos serão grandes ferramentas de transformação do atual caos no qual se encontra a Terra. Quer dizer, a Terra já está no caos, mas a vivência do que lhes é dito e seus exemplos serão grandes ferramentas de transformação do atual caos no qual se encontra a Terra. Serão grandes ferramentas. Uma mudança de consciência em nós, isto se transforma numa grande ferramenta. Isto é uma grande ferramenta. Isto não é uma coisa à toa. Isto é uma grande ferramenta que nós dispomos. Mas isso precisa mudar. Esta, filhos, não é apenas uma instrução. Esta não é apenas uma instrução. É um apelo daquele que sabe da necessidade de que comunguem com os reinos da natureza para reencontrar a Deus e cumprir com seu plano. Eu vou repetir porque está tudo aqui, hein? 1h30 de partilha está aqui em 2 linhas. Esta, filhos, não é apenas uma instrução. É um apelo daquele que sabe da necessidade de que comunguem com os reinos da natureza para reencontrar a Deus e cumprir o seu plano. Porque temos que encontrar tudo isso para cumprir o plano evolutivo e não deixar que as forças involutivas, que as forças contrárias vão tomando conta de tudo. Isso não precisa acontecer, não deve acontecer e não acontecerá. Porque existem almas vivas, existem seres despertos, existem mônadas em serviço, não? E que se unirão às nossas no momento em que estivermos abertos para isso. Muito bem. Muito obrigado pela atenção e continuaremos esse trabalho, não sabemos ainda desenvolvendo que tema, no dia 26 de dezembro, que é uma segunda-feira. Segunda-feira, 26 de dezembro, estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se Deus quiser, e veremos como continuaremos isto. Pode ser que façamos uma espécie de reportagem com aquilo que se industrializa e aquilo que se faz com os reinos, não? E como é que podemos estar diante disso? Quem sabe? Não sabemos ainda. Vamos ver do que se trata. Vai depender também das perguntas que vocês fizerem. Obrigado.